O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multidão dos pães, da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, diz para nós o salmista, inicia assim: "Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará a nossa terra." O salmista inicia passando para nós um desejo do seu coração: querer ouvir a Deus, querer escutar a Deus. Assim, nos falava a primeira leitura que o profeta Elias entrou na gruta e onde ele passou a noite, e eis que o Senhor lhe foi dirigido nesse termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E aqui mostra alguns momentos em que o profeta, desejoso de sentir Deus, às vezes nós entramos na capela para rezar, e nós entramos na capela para rezar com o desejo de sentir Deus, né? Deus, fala comigo, Deus, fala no meu coração, fala comigo, né? O profeta aqui tinha também o mesmo desejo, e aqui mostra que veio um vento forte, passou um vento forte, impetuoso, e o profeta não sentiu Deus. Depois vinha uma rocha firme fazendo barulho forte, também um terremoto. O profeta não sentiu Deus. Veio após o terremoto um fogo abrasador. Também o profeta não sentiu Deus. Depois veio uma brisa leve, suave, onde o profeta sentiu Deus. Talvez, amados irmãos, o lugar que nós queremos ou que achamos
que podemos sentir a Deus. Quando eu digo lugar, eu não digo o lugar físico, mas digo o nosso coração, como nós estamos. Às vezes nós estamos tão imersos às nossas necessidades, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas perspectivas de vida, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos, que nós não conseguimos ouvir Deus. Às vezes, as nossas ansiedades, né, diante das nossas preocupações, que podem ser diversas, faz com que nós não escutemos a Deus. Nós paramos na capela sozinhos, né? Aí nós perguntamos, nós da comunidade, cada um de nós, quantas vezes nós entramos na capela para estar com o nosso Senhor. Quantas vezes? Eu me lembro que no seminário, numa pregação, no retiro, o pregador falava sobre isto. Nós, seminaristas, os padres, homens de oração, pessoas de oração, mas quantas vezes nós paramos para entrar na capela para estar com o Senhor? Aqui na nossa casa nós passamos para um lado, passamos para o outro, mas quantas vezes nós paramos para estar com o Senhor? E muitas vezes nós queremos parar com o Senhor quando vem a tempestade, o vento impetuoso, quando vem o fogo abrasador, quando vem um terremoto, aí nós queremos parar para estar com o Senhor. E diante de tudo isto, nós não experimentamos o Senhor, porque nós escolhemos talvez o pior momento nosso para estar com o Senhor, onde os nossos ouvidos não estão dispostos a ouvir o Senhor. Parece que nós queremos só falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas falhas, dos nossos fracassos, daquilo que não deu certo na nossa vida. Parece que nós queremos Deus somente para vomitarmos as nossas frustrações. E não queremos estar com o Senhor para ouvi-lo, para acolhê-lo. E exatamente essa experiência que a nossa leitura, a primeira leitura nos passa, e o salmista diz: quero ouvir o que o Senhor irá falar. A paz ele vai anunciar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus da paz. Em primeiro lugar. As nossas lutas, as nossas brigas interiores, dos nossos interiores, não, isso não traz a presença de Deus em nós. Ao contrário, a gente sai até chateado, zangado, brigado. Que Deus é esse? Cadê Deus? Eu continuo com o mesmo problema, a mesma situação. A minha tempestade ainda não passou. Eu ainda estou esvairindo no sofrimento. Cadê esse Deus? Talvez nós saímos da capela porque encontramos o lugar tempestuoso para nós falarmos com Deus. A segunda leitura da carta de São Paulo, como se decepcionado com seu povo, diz: tenho no coração uma tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar eu mesmo ser segregado por Cristo, em favor dos meus irmãos e da minha raça, os israelitas, aqueles que, por vontade própria, não quiseram ouvir profundamente Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso o Evangelho de hoje é muito interessante, que vai nos falar, vai nos comunicar. Primeira parte aqui é muito interessante. Depois das multidões, multiplicação dos pães, Jesus mandou os discípulos que entrassem numa barca e seguissem à sua frente para o outro lado, enquanto ele iria despedir-se do povo. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós.
Olha aí. Jesus, depois de ter feito aquelas multiplicações dos pães e dos peixes, que nós vimos esses dias atrás, Jesus manda os discípulos irem à sua frente para que ele pudesse ficar a sós. Aqui está o ponto mais rico da nossa vida pessoal com Deus. Será que nós temos intimidade com Deus? Será que temos? Será que nós temos intimidade com Deus? Porque se eu não tenho tempo para estar com Ele, para estar com um grande amigo que é Deus, que intimidade eu posso ter? Quem pode dizer que tem intimidade com Deus e não tem tempo para estar com um grande amigo? Que intimidade é essa? Onde eu só paro para estar com Ele, para vomitar as diversas situações difíceis que eu tenho? E não são poucas, né? Que intimidade é esta? Nenhum de nós, por exemplo, que tem um amigo e esse amigo só procura a gente quando está precisando, não tem assim? O amigo some, desaparece. Quando está precisando de alguma coisa, de algum recurso nosso, ele aparece. Dá uma tristeza em nós, né? Só me procura quando precisa, né? Assim também, muitas vezes, nós fazemos com Deus. Muitas vezes nós temos esse tipo de relação com o Senhor. Mas aqui o ponto mais importante aqui para nós é que Jesus foi rezar. Jesus queria estar com o Pai. Era o momento dele com o Pai. Ele teve com seus discípulos, ele teve com aquela multidão. Agora Jesus queria estar com o Pai. Queria experimentar o Pai. E Jesus vai orar. A barca já estava longe e Jesus foi andando sobre o mar. Porém, a barca estava sendo agitada pela água. Havia uma tempestade forte, havia o balançar da barca, a água agitava sobre a barca a ponto dos discípulos ficarem com medo. O mar, na visão dos discípulos, tinha monstros. Os discípulos tinham medo do mar. O mar tinha monstro. Quem de nós, quando éramos criança, talvez alguém nos falava da mula sem cabeça, né? Quem de nós, do Saci Pererê, ou de outras histórias que nos assustava na mata, né? Nós tínhamos medo, nós não dormíamos em paz, porque nós éramos crianças e tínhamos medo. O mar também tinha suas histórias terríveis, porque quantos já foram para o mar e não voltavam? E aí tinham histórias terríveis. Os discípulos tinham medo do mar, embora Pedro fosse o pescador e tinha que enfrentar o mar. Porém, Jesus foi andando sobre o mar. E quando eles avistaram, eles ficaram com medo, pensando que era o quê? Um fantasma. Talvez veio a história de infância, né? A história de infância. A mãe falava do mar, o pai falava do mar, alguém falava do mar, para a criança não ir, né, para o mar e lá morrer afogado, né? Talvez contavam histórias terríveis para a criança ter medo do mar. E esse medo atravessou a sua maioridade, e os discípulos ficaram com medo. E aí Jesus falou: sou eu. Este sou eu, significa eu sou. Traz de novo Deus, eu sou. O profeta vai dizer: mas vão me perguntar quem és tu? Deus falou: diga para eles que eu sou, lhe falou. É o nome de Deus. E aí Jesus diz para aqueles discípulos: sou eu, não tenhas medo. E aí Pedro diz: olha, inseguro, com medo, diz: se és tu mesmo, Senhor, manda-me então ir andando também sobre o mar. Jesus, com uma palavra,
apenas um verbo, diz: vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar. Eu não sei quantos passos Pedro dera ao encontro do Senhor. Amados, eu não sei quantos passos vocês têm dado ao encontro de Deus. Eu não sei quantos passos cada um de nós temos dado ao encontro de Deus. Mas Pedro deu passos, mas duvidando. Ainda estava no coração de Pedro medo. Quando nós estamos em oração a Jesus e nós estamos duvidando da sua presença, nós vamos afundar. E eu quero dizer para vocês que o nosso Senhor não está para fazer o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Eu vou rezar e vou pedir a Deus, e Deus vai fazer do jeito que eu quero, do jeito como eu quero, porque eu tenho rezado e Deus não tem feito do jeito que eu quero até hoje. Não tem feito como eu quero, do jeito que eu quero, não tem feito. A nossa oração a Deus não pode ser uma oração de imposição a Deus. Me dê o meu trabalho, eu quero sair daqui e eu quero um trabalho. Eu quero a minha casa. Eu quero meu recurso, né? Um processo que eu tenho, eu quero. A pessoa eu tenho um processo na justiça, eu quero vencer esse processo. Nós, muitas vezes, nossas orações são orações de imposição. Nós impomos a Deus como Ele tem que fazer na minha vida. Talvez os passos que Pedro estava dando eram passos ainda cheios de medo, sem confiar em Jesus. E olha que Pedro passou há poucos dias pelo milagre dos pães e dos peixes. Ele também comeu os pães e os peixes. E eu digo de novo, não sei quantos passos ele deu ao encontro de Jesus, mas foram passos que duvidava e ele começou a afundar. Amados irmãos, quando nós deixamos de mirar Jesus, de ver Jesus na nossa frente, nós afundamos. Você sempre vai afundar quando abandona a fé. O nosso fundador, o fundador da nossa comunidade, costuma dizer que o irmão que sofre lá com a sua dependência, sua dependência química, e não só a dependência química, como toda e qualquer outra dependência, né? A pornografia é uma dependência, também é uma dependência, né? Então nós estamos diante de tantas outras dependências, né? Então, quando nós, diz o fundador da comunidade Servo da Divina Misericórdia, ele dizia: quando nós caímos, não caímos porque utilizamos esse instrumento de dependência, caímos porque abandonamos, não olhamos para Deus, não miramos Jesus Cristo, aí caímos. Ou seja, paramos de rezar, paramos de adorar, paramos de clamar o nome de Jesus, paramos de orar pelos nossos filhos, pela nossa casa, por aqueles que nos compõem, paramos. E aqui está a queda, aqui está o afogar-se na nossa própria história ou nas nossas próprias escolhas. E Jesus antecipa os seus passos para tirar Pedro, impedir que Pedro se afogasse. Por isso a nossa fé é assim, é Deus nos impedindo que nós nos afoguemos. Cuidado com as suas escolhas quando ela não contempla Jesus Cristo. E é um pai de família que faz escolhas, ele se afoga e é capaz de levar a sua família também para ser afogada. Todos nós, amados irmãos, entendemos o que o padre vai dizer. Nós conhecemos Deus que é Pai, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas uma criança pequenina,
Nós podemos dizer para ela que Deus é Pai? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não. Nós não podemos dizer para uma criança pequenina que Deus é Pai. Por que eu não posso dizer para uma criança pequenina que Deus é Pai? Por quê? Ela não tem consciência. Porque ela não tem consciência? Pode ser. Mas por quê? Porque muitas vezes a imagem de pai que ela tem é um pai severo, é um pai que bate na mãe, é um pai que bebe, é um pai que tira o dinheiro da casa, é um pai que bate na criança. Às vezes a imagem dessa criança, ela não tem consciência, mas alguém disse, esse é seu pai, essa é sua mãe. Então ela sabe, papai, mamãe, então ela sabe. Então quando você diz que Deus é pai, qual é a imagem, a experiência que ela tem de pai? Que é o pai dela. Que é um pai que muitas vezes é um pai violento. Então, se para a criança, se nós dizemos que Deus é pai, é o único, a imagem de pai que a criança tem é de um pai que não colabora com a salvação, com a criação. Então nós jamais, a catequese infantil, jamais pode apresentar Deus como pai. Ela apresenta Deus como o amor. Deus é o amor. Nunca como pai, mas como o amor. Para que ela tenha a experiência do amor da mãe, do amor da avó, do amor talvez do vô, do amor do tio. Então nós falamos para a criança que Deus é amor. Depois a criança vai entendendo ao passar dos anos que Deus é um pai, e um pai amoroso, um pai que nos ama. Então hoje nós somos chamados, amados, e eu não sei a experiência que você tem de pai. A experiência que eu tenho de meu pai, da minha infância, era um pai que era alcoólatra. Era um pai que era alcoólatra. Era um pai que não colaborava com a família. Meu pai não colaborava com a família. Então depois a gente vai crescendo, a gente vai entendendo muitas coisas, porém, eu tenho uma imagem, duas imagens profundas de como meu pai nos amava. A primeira imagem é o meu pai que vinha da Central do Brasil, daquele tempo de trem, e naquele tempo, de muitos anos atrás, o trem era terrível. Se hoje já não é tão bom, que é muito cheio, naquele tempo era mais terrível. Meu pai com uma caixa enorme, era uma caixa enorme de brinquedo das crianças, que ele trazia, ele trabalhava no Hospital do Câncer, e lá recolhia os brinquedos que as crianças não queriam mais, já não serviam mais para elas, e meu pai recolhia aqueles brinquedos todos e trazia aquela caixa imensa e pesada naquele trem cheio para trazer para os filhos dele. E eu conheci o amor do meu pai. Depois eu tenho uma imagem do meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Porque ali eu já entendia o amor do pai. Quando era criança, eu não entendia a violência do meu pai. Mas depois de já jovenzinho, aprendendo a andar de bicicleta, de adolescente, eu aprendi o quanto meu pai nos amava, apesar da sua doença. Como meu pai me amava. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que nós temos que marcar os nossos filhos com o amor de Deus. Com o amor de Deus. E nós precisamos restaurar as marcas que deixamos nos nossos filhos. E nós precisamos. Porque talvez o seu pai na terra possa ter te marcado negativamente. Pode ser. E não significa que ele não te amava, porque quem pode julgar somente é Deus. Mas hoje, com a idade que nós temos, nós podemos recuperar tantas coisas boas
que também nossos pais nos fizeram. E é isso do bom que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Por isso, amados irmãos, você que é pai, você que tem uma responsabilidade, que nesse dia, que por essa celebração, restaure a sua paternidade na paternidade do Pai do céu. Restaure a sua paternidade na paternidade do Pai do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.